Hoje é Dia Mundial do Combate ao AVC. Né? Em primeiro lugar, Luiz Fernando, queria dizer que a sua arte ficou pronta. Maravilha. Primeira notícia. É um papo interno aqui, desculpa você que está cá. Em segundo lugar, a gente tem que ficar de olho nos sinais de alerta, né? De um possível AVC. Tem dois lados, Maria. Um é muito importante que as pessoas saibam os sinais de alerta de estar acontecendo um AVC, que muitas vezes começa de maneira até aparentemente fugaz, ou seja, se alguém que você conhece, principalmente ou você mesmo, enfim, mas alguém perdeu a força de um lado, geralmente de um lado só do corpo, não conseguiu achar uma palavra, ficou com dificuldade de falar, de se expressar, não conseguia emitir o som e não conseguia, perdeu a visão de maneira súbita, todos esses são possíveis sinais de que o cérebro não está funcionando. Aí a gente faz o quê? Leva direto para o hospital Leva direto ao hospital, porque inclusive isso pode durar alguns minutos, voltar ao normal e ser sinal de quê? Nós estamos vendo ali aquelas artérias, aqueles tubinhos vermelhos grossos, levam sangue para o cérebro. O cérebro precisa receber sangue o tempo todo, ele não tem estoque de energia. É uma célula que morre se não receber oxigênio e nutrientes o tempo inteiro. Se uma artéria daquelas entope, e ela entope por quê? Ela entope porque a gente tem gordura demais no sangue, faz placa, igual faz na artéria do coração. Os diabéticos não se controlam, as pequenas artérias do cérebro sofrem. A pressão, a hipertensão não tratada leva ao estreitamento dessas artérias. Tudo isso junto pode levar a uma falta de irrigação, ou seja, o sangue não chegar no cérebro e uma região do cérebro morrer. Tá vendo? Tá ficando mais escurinho ali, porque aquele pedaço ali não está recebendo, não recebeu o sangue adequadamente. Então, a função que aquela região do cérebro comanda vai sofrer. Ou motora, ou especificamente da fala, enfim, alguma coisa que pode ser até muito caprichosa. Tem AVCs muito caprichosos em que o indivíduo olha para o copo e não consegue lembrar que é copo e sai outra palavra. Entendi. É uma coisa muito cruel, às vezes, até de assistir. Eu assisti isso com meu pai. Meu pai teve um pequeno AVC assim, e trocava a palavra. Aí você falou, opa! Ele apontava para uma coisa e já no hospital, passando a noite com ele não conseguia. Foi recuperando aos poucos, a artéria carótida estava entupida. Essas artérias que levam o sangue passam aqui no pescoço. E existe uma coisa muito simples, gente, lembrar, conversar com o seu médico, se você tem esses fatores, aí falando já dos fatores de risco, antes de ter o AVC, se você tem esse desequilíbrio de gordura no sangue, se é hipertenso, se tem história de diabetes, conversa com o seu médico sobre o ultrassom, que a gente chama o Doppler, ou duplex, das carótidas. Você pode ver uma espécie de ultrassomzinho, vai ver se a parede da carótida está fininha, se está se formando uma placa, se essa placa, a gente tem um limite de operar isso ou não, né? Mas vai acompanhando isso com o tempo, vai tratando, muda seus hábitos, para de fumar, faz exercício, bota aquela coisa de sempre, né? Bota a gordura do sangue em dia e você consegue, inclusive, reverter isso. É muito interessante porque na artéria do coração é mais complicado de ver, porque tem que fazer um cateterismo. Mas aqui você pode ver, é um ultrassom. Você vai ver, o médico vai te mostrar, tá vendo? Ó, esse caninho aqui tinha que estar mais aberto e está estreitado, tem uma bolotinha lá dentro que está ocupando espaço. Você vai fazer o tratamento, vai se esforçar, vai focar nisso. Vai ficar com medo. Vai ficar com medo. O negócio por isso fundamental é o medo. Por isso você vai fazer isso tudo. Exatamente. Geralmente. Ih, tá errado, já que não foi pelo bom senso, vai pelo medo. Então você vai ver essa placa diminuindo e o sangue fluindo normalmente, gente. Então é muito importante isso tudo. Como eu falei, hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC. É a maior causa de morte. As doenças cerebrovasculares são uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo todo. É uma das maiores, talvez a maior causa no Brasil de sequelas de deficiências muito graves. Né? O povo chama de derrame, a gente já sabe isso também. Então, gente, tem que prevenir. Existe o AVC, eu falei basicamente do AVC isquêmico, que é onde falta o sangue no cérebro. O AVC hemorrágico é aquele quando estoura uma artéria lá dentro, geralmente uma má formação. Isso com o controle da hipertensão, que infelizmente geralmente não é eficaz, você preveniu muito o AVC hemorrágico, mas você não consegue resolver o AVC isquêmico. Eu aprendi um montão de coisa, gente, sobre AVC. E tem uma coisa que uma frase tem que lembrar: tempo é igual ao cérebro. Quanto mais rápido, menos cérebro vai morrer. Atender, né? Percebeu alguma coisa errada, corre para o hospital.